A situação de Ubá e Juiz de Fora, podemos dizer que essas duas cidades brasileiras foram riscadas do mapa, pelo menos essa é a expressão usada por diversos seguidores que vivem nessas regiões, inclusive estão mandando vídeos para mim, relatando cenas de guerra mediante os estragos provocados por essa onda de enchente. Como eu havia alertado numa live que eu fiz, a previsão de chuva ainda não passou, vai até amanhã, dia 27. Eu sabia que isso ia acontecer, eu comentei em uma live que eu fiz em outro canal, que o solo saturado ia provocar maiores deslizamentos. Por isso que as autoridades evacuaram mais de 600 pessoas. Eu comentei na live que eu fiz no canal Conexão Brasil, porém, a plataforma não divulga a live. A live ela fica presa, os vídeos ficam presos, inclusive. Muitos de vocês não estão recebendo notificações dos vídeos, tá? Muitos de vocês são removidos. Então é por isso que muitos youtubers não gostam de abordar esse tipo de tema, porque realmente é um tipo de tema que não dá dinheiro, não dá retorno. Então por isso que muita gente não gosta de abordar esse tipo de assunto, esse tipo de tema, tá? Eu abordo porque, assim, primeiramente eu sou humano. E segundo, sempre foi o tema do nosso trabalho aqui, do meu trabalho, né, do canal, junto com vocês. Vocês também me apoiam da maneira que dá, né? Então por isso que eu mostro esse tipo de, eu faço cobertura a respeito desse tipo de situação, tá? Eu vou mostrar agora diversas imagens e diversas atualizações e minha solidariedade ao povo mineiro, ao povo de Ubá e também ao povo de Juiz de Fora. Então, diversas imagens compartilhadas nas redes sociais. É muito ruim, né? Porque eu perdi minha filha, minha mãe, entendeu? Foi uma coisa que não teve nem tempo de fazer alguma coisa, foi rápido, caiu o raio assim, ó, pá, já saiu derrubando tudo, não deu nem uma brecha pra me pegar minha menina. Porque minha menina tava dormindo na parede de lá na cama dela, eu deitada vendo novela. Aí já tava aquela chuva forte, já tava aquele alerta, mas eu nunca imaginei que ia cair aqui. Aí Meus aconteceu o que amigos, os aconteceu, que locais vocês de viram, né? encosta são realmente muito perigosos, né? Muito perigosos. E de repente, o que eu digo, vemos ali, é um morro. A gente consegue ver ali atrás das casas, né? Então, o que eu digo, choveu uma quantidade absurda, né, de chuva. Essa moça, ela perdeu a mãe e a filha, proveniente de um deslizamento. É por isso que eu fico chateado quando a minha informação não consegue alcançar as pessoas. Por isso que eu fico chateado. Porque se a pessoa tem informação, não é fazer terror, mas se a pessoa tem informação e conhecimento, a pessoa consegue se proteger mais, tá? Mas lamentavelmente é complicado, tá? Eu fico indignado com isso. É muito difícil, parece que é impossível você lutar contra as trevas. Não tem, parece que não tem o que fazer. Então, eu disse na live que eu fiz no canal Conexão Brasil que isso ia acontecer de novo naquela área Jubá, de Juiz de Fora, tá? Então, matéria do site Itatiaia. Por quê? Porque choveu um absurdo, tá? No dia 24, não é? Choveu o dia inteiro, o sol estava saturado, previsão de mais chuva para o dia até amanhã, né? Dia 27. Então, aqueles locais que não caíram, vamos dizer assim, que não sofreram danos, poderiam ter novos deslizamentos. Por quê? Porque o solo, locais de morro, o solo já estava saturado, encharcado de tanta água. Tá? Então não está dando nem tempo, né? Observe essas cenas. Então não está dando tempo não está tendo como até a equipe de resgate fazer alguma coisa. Por quê? Porque as equipes de resgate estão tendo que evacuar por causa do, dos riscos de deslizamento e a chuva incessante, intermitente, chuva que não para. Então as equipes de resgate foram retiradas. Não é? Isso daí é um protocolo de segurança. Aí se você mora numa região de encosta, uma região meio perigosa, duvidosa, você procura um abrigo. Então é para isso que serve esse meio de comunicação que eu criei. Tá?
Ah, uma vez ou outra eu publico um vídeo de UFO, um vídeo de OVNI. Beleza, eu publico, observo fazer mais. Para poder dar uma distraída, uma descontraída, para ficar um conteúdo mais leve. Mas a intenção é passar também informação e conhecimento ao povo brasileiro. Só que as informações elas estão sendo barradas no dia de hoje. Tá? E são vidas que estão em jogo. É isso que me indigna. Eu mostrei essa imagem ontem, né? O que acontece? Cara, essas imagens elas são incríveis. Parece que deu um terremoto de 8 ali. Equivaleu a um terremoto de 8. Equivaleu a um terremoto de 8 ali, né? A Larissa, ela gravou diversos vídeos para mim hoje. E eu vou expor esses vídeos na live logo mais, de como está a situação de Ubá. O número de óbitos aumentou para 55. Pode ser que o número de óbitos aumente, tá? Porque ainda existem muitos desaparecidos, muitos desalojados. E o risco ainda continua porque chuva até amanhã. Amanhã é dia 27. Alerta de chuva até para amanhã dia 27. São essas imagens aéreas, né, realmente chamou a atenção, né? E essas enchentes, né, elas estão atingindo, né, a quantidade de água que caiu foi absurda, né? Então essas enchentes, elas estão atingindo, eu não sei se esse vídeo aqui é de Ubá, né? Talvez não, eu não sei. Tem algumas imagens que é bom ter um discernimento. Eu não sei, não parece ser não. Mas o que eu mostrei também essas imagens aqui, são imagens muito tristes, né? Enfermeira se emociona ao relatar resgate de idosos em Minas. Foi realmente um milagre. Então isso está acontecendo no mundo todo. Então se a gente não tiver uma educação, se não tivermos um mínimo de conhecimento, lascou. Lascou. Aí vamos ali, é um rio. É um rio. Uma combinação bombástica também. Ele enche, transborda e invade as casas. Que o volume de chuva é algo nunca visto. Nunca visto. Já bateu mais 100 milímetros, cara, em Juiz de Fora. É muita coisa, porque quando você fala em 100 milímetros, é a média de um mês em horas. Por isso que está destruindo tudo. Ah, e o exército está chegando, né? Inclusive, acho que chegou até atrasado, né? Ali. Chegada do exército em Ubá. Braço forte, mão amiga. Eu acho que, do meu ponto de vista, Ubá e Juiz de Fora está precisando de ajuda, inclusive, né, de mais socorristas, mais bombeiros para aquela região, tá? Que vocês estão vendo, por isso que eu faço questão de mostrar, né, de mostrar as imagens. Porque para vocês terem, com a intenção de vocês terem dimensão dos estragos que essas enchentes estão ainda provocando, porque não pararam. Dá uma tréguazinha e depois começa de novo. Tá? Bom, G1, chuva volta a atingir Minas Gerais e aumenta o número de baixas, né, de óbitos para 55 no terceiro dia de buscas. Né? Operações de resgate foram interrompidas na última madrugada em Rio de Fora devido ao acúmulo de água e risco de novos deslizamentos. Então, operações de resgate interrompidas, porque para poder é um protocolo de segurança, para não arriscar também a vida, né, dos socorristas, dos bombeiros. Eu tenho medo disso aí, porque eu vi o que aconteceu em 2022. A minha vontade era ir embora da região sudeste. A região sudeste está uma bomba relógio. Todo verão é isso.
Quando não é o Rio de Janeiro, é Minas. Quando não é Minas, é o Espírito Santo. Quando não é Espírito Santo, é São Paulo. 2022 foi Rio de Janeiro, região serrana. 23 foi litoral de São Paulo, Praia Grande. Né? Antes disso, 2019, 21 foi Espírito Santo. Né? E vai parar não, vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Parece que os estragos maiores foram em Juiz de Fora, né? 49 óbitos e 6 óbitos em Ubá. Porém, há 11 desaparecidos em Juiz de Fora e 2 desaparecidos em Ubá. Buscas foram interrompidas na última madrugada devido ao volume de chuva e alto risco de novos deslizamentos. E algumas ruas precisaram ser evacuadas. Né? Então, é uma coisa que também está tudo errado. São situações que envolvem fatores históricos aqui no Brasil. Tá? E esses fatores históricos estão explodindo tudo hoje com as mudanças climáticas. Né? E, claro, os desfavorecidos que mais sofrem esses impactos. Vejam só esse absurdo. Então são impactos explosivos. Por isso as desgraças. Tá? Durante a madrugada choveu 113 milímetros em Juiz de Fora e novas casas desabaram. Segundo o Corpo de Bombeiros, a princípio há registro de novas vítimas. Cara, 113 milímetros em Juiz de Fora. Só na madrugada de hoje. Desde o início da semana, o temporal deixa dezenas de óbitos e mais de 3.500 desabrigados. A Defesa Civil registrou quase 1.300 ocorrências desde a última segunda-feira. Por hoje é só, agradeço pela presença. E até as próximas informações.